Bem-vindos ao Todo Boa Talk Show. Hoje tem aqui uma pessoa muito especial. Eu não sei se ele vai levar a mal o que eu vou dizer ou não, mas este senhor é uma lenda de Cantanhede. E digo uma lenda porquê? Desde que eu me lembro de ser gente, eu sempre me lembro de si como representante de Cantanhede, da Câmara, da Expo-Facic. Eu não sei se lembra, mas eu tenho uma dívida de gratidão consigo imensa. Talvez não se lembre de um menino que ia ter consigo à Câmara, indo ao seu escritório. A gente entrava pela Câmara, cortava à esquerda e em frente, subia as escadas, era à esquerda e lá estava. Eu tinha um grupozinho pequenino de crianças aqui e eu na altura precisava de alguém que me desse um alento, alguma ajuda, algum apoio. Eu acho que na altura me deu 10 contos. Eu ia lá muitas vezes ter consigo no fim da escola, com a mochila às costas. E eu tenho uma dívida de gratidão consigo imensa, porque foi você que me deu a força para na altura não desistir, porque ninguém nos dava dinheiro, ninguém nos queria ajudar em nada, e foi você que deu essa força e que fez com que aqueles miúdos, principalmente eu, porque os outros desistiram, mas eu continuei com agora são 50 euros, em frente e a continuar a lutar. Muito obrigado publicamente. Eu queria lhe dizer isto antes de mais nada, porque digo-lhe de coração, tenho muita gratidão por si e por essa atitude que teve comigo. Eu lembro-me perfeitamente. Sério que se lembra? Lembro-me, muito bem. Lembro-me perfeitamente, portanto, claro, eu não dei nada, quem deu foi na altura o Sr. Vereador Enfermeiro Maia Gomes, com quem eu trabalhava diretamente, e também uma pessoa que estava perfeitamente receptivo a apoiar os jovens e a apoiar um conjunto de iniciativas que naquele tempo era também uma matriz da Câmara Municipal. Isso é uma coisa muito simples, nós de vez em quando temos que mudar de cadeira para poder perceber as necessidades das outras pessoas. E felizmente que eu quando cheguei à Câmara Municipal, estamos a falar há 39 e meia dúzia de meses, já vinha do movimento associativo e, portanto, já tinha, digamos, alguma experiência associativa. E percebia bem o que eram as dificuldades que os jovens tinham e logicamente, que, enquanto funcionário do município, sentia-me obrigado a ouvir as pessoas, encaminhá-las e, sobretudo, tentar satisfazer os interesses dos municípios, que é para isso que há uma Câmara Municipal. Portanto, eram alturas difíceis, não há nem de perto nem de longe os meios que há hoje, mas, portanto, também não era, os anos 60, os anos 70, em que a Câmara Municipal era um lugar inacessível às pessoas, aos municípios, porque era assim, não era porque o Presidente de Câmara da altura fosse mais ou menos em relação àquilo que são os dias de hoje. Mesmo eu fui para a Câmara Municipal num mandato do Dr. Albano Paes Sousa e pronto, e eram regras muito rígidas e também os meios eram muito menores. Naturalmente que com o evoluir da situação, com o evoluir do tempo, a Câmara Municipal ficou muito mais aberta, não só pela própria democracia implantada e sustentada, mas também porque as pessoas vivem outros tempos e outras dinâmicas. E foi sempre digamos, um trabalho que eu sustentei, portanto, na minha atividade profissional e só, porque me compreende e é fácil de perceber, a Câmara Municipal tem regras e muitas das vezes percebe-se que os eleitos, aqueles que são eleitos para dirigir os destinos do município, porque nós, funcionários, recebemos indicações e colocamos em prática as políticas que são definidas pelo Executivo e muitas das vezes também verificamos que as pessoas querem ir muito mais além, mas a lei, portanto, e acima de tudo, a legislação em vigor também não permite, e de vez em quando, por alguma insuficiência da nossa parte enquanto funcionários, podemos levar à perda de mandato do eleito, que, como compreende, também
têm algumas dificuldades em perceber todo um conjunto de legislações, e por isso é que há os diretores de serviço, os chefes de divisão. Mas eu, por acaso, lembro-me perfeitamente, portanto, do que me falou, mas apenas dizer-lhe que não fiz mais que a minha obrigação, e é o que eu tenho feito. Curiosamente, hoje foi a indicação da minha aposentação, e portanto, embora eu tenha um compromisso com a senhora Presidente, que me vai, portanto, permitir, caso seja necessária alguma colaboração, mas isso, do meu ponto de vista, é o desígnio daquilo que é um servidor da administração local, porque hoje só há razão de haver administração local, nesse caso as câmaras municipais, porque há pessoas, porque se não houvesse pessoas não valia a pena estarmos portanto, desde já lhe agradeço essa referência, porque de facto lembro-me perfeitamente, portanto, desse início, que é um início, me compreenda, às vezes difícil, porque nem sempre se consegue, portanto, por várias razões, satisfazer aquilo que é solicitado, mas pronto, mas às vezes até é mais o alento e a palavra do que os meios, não é? Exatamente. Sabe, eu não tinha ideia que se lembrava, aliás, eu cumprimentava sempre, passava por si e pensava assim, ele deve pensar, é mais um rapaz que me conhece, eu não sei quem é. Não, mas isso não acontecia porque, pronto, como lhe disse, e permita-me que repita, eu vinha do movimento associativo, e no movimento associativo, portanto, percebe-se que, e algumas vezes temos alguma dificuldade em dar aquilo que os jovens merecem, pelas limitações normais, e acredito, isso é a minha convicção profundíssima, que perdem-se vários valores, porque há duas situações que nos atraiçoam muito. Uma é que temos por hábito aquele estigma, aquele juízo de valor, só porque é de uma forma ou é de outra, portanto, de vez em quando criamos dificuldades, portanto, em colocar os meios que dispomos, que nem são nossos, são do coletivo, temos alguma dificuldade. E depois também, algumas das vezes, não conseguimos estar na hora certa, no local certo. E hoje, ao fim da minha carreira, não só enquanto dirigente associativo, e essa não terminou, vai começar novamente, mas enquanto profissional do município de Cantanhede, portanto, ao longo destes anos, eu tenho que dar a mão ao palmatório, que é o termo correto, de reconhecer que muitas das vezes não se está no sítio certo, na hora certa. Mas é o que é. Mas eu acho que aí nem passa por aí. Eu acho que a situação de ter ouvido aquela criança, porque eu lembro-me que era um sonhador e eu não tinha meios para nada. A minha primeira bateria foram latões. Nessa altura a bateria eram latões. Era tudo muito precário. E na altura, ouvir-me, só a situação de me ouvir e de ter tempo para me ouvir, porque acho que é o que faz às vezes muita falta, você propôs a isso, independentemente do dinheiro. Claro, o dinheiro ajudou na altura a fazer a coisa andar, mas foi eu saber que havia alguém que mal ou bem acreditava em mim, percebe? Mas sabe que esse deve ser, do meu ponto de vista, deve ser o papel do servidor, portanto, nesse caso, do trabalhador do município, ou de outro município qualquer, ou de outra autarquia, portanto, porque, como compreende, os eleitos têm de ter essa ajuda, portanto, e depois decidem em função daquilo que entendem que devem decidir. Agora, qual é a grande dificuldade? E quem é penalizado são os eleitos. Eu tenho essa experiência. Portanto, muitas das vezes, portanto, por falta, e eu não acredito que seja direcionado à pessoa A, à pessoa B ou à pessoa C, não é nada disso. É a falta de, muitas vezes, perceber qual é o nosso papel enquanto funcionários do município, não é? E depois prejudicamos as pessoas porque a informação que chega aos eleitos não é a melhor. Eu, portanto, trabalhei com uma série de vereadores,
trabalhei com uma série de presidentes e cada um da sua forma e da sua maneira e, portanto, sinto-me muito feliz e muito satisfeito de ter contribuído de alguma maneira para boas decisões, mas isso era por isso que me pagavam, não é? Portanto, e há uma coisa que nós não podemos deixar de ter a noção daquilo que valemos e que somos, é que a conversa nos paga, quer dizer, é uma coisa, agora é assim, a nós não nos cabe prometer, não nos cabe validar, a nós cabe-nos ouvir, perceber, de facto, se é possível ou não, e quando se vê uma luzinha ao fundo do túnel, ela tem que florescer, não pode apagar. E muitas das vezes ela apaga-se por nós próprios, pela nossa indisposição, pela nossa falta de sensibilidade, pela nossa falta de conhecimento, e é um problema porque depois não chega àqueles que precisam. Eu pessoalmente, entendo que o desempenho, neste caso, do servidor da administração local, do trabalhador, que nós não somos mais do que uns servidores, temos que perceber que há pessoas que não necessitam rigorosamente nada do nosso trabalho, da nossa postura, porque chegam aos meios de decisão de uma outra forma, o que é perfeitamente normal, mas também percebemos que há pessoas que só lá vão porque estiveram connosco e nós temos a porta aberta do gabinete do Presidente da Câmara para lhe expor e para explicar e para ali. Portanto, somos chamados ao processo, naturalmente que devemos dar a nossa opinião, mas perceber que estamos a dar uma opinião, não estamos a dar de maneira nenhuma uma opinião que prevaleça, nem podemos ficar amoados se aquilo que temos a convicção profunda que é o ideal, mas o Presidente de Câmara, o vereador, o próprio diretor entende que não é por ali. Portanto, nós não podemos amoar se não for. Felizmente que hoje, do ponto de vista mais prático, a administração local mudou muito, o grau de exigência são muito maiores e também, infelizmente, também cada vez é necessário mais a intervenção da administração local. Neste caso, portanto, do Executivo, que é liderado, neste caso, pela doutora Helena Teodósio, que é Presidente de Câmara cessante e que irá tomar posse no próximo sábado, mas, portanto, isso resume-se a que todas as pessoas, todas elas, sem exceção, quer se goste, quer não se goste, mas sem exceção, elas têm que ser ouvidas. E muitas das vezes, mesmo sem as pessoas terem, sem terem aquela questão de ter assessorias ou ter espaço, devem ser ouvidas. Devem ser ouvidas e o receptor tem que ser um emissor de qualidade a passar essa informação. Isso para quê? Para que, efetivamente, quem tem que decidir dentro daquilo que é a legislação em vigor é o Executivo e nós ficamos felizes e satisfeitos se a nossa informação for uma informação capaz, certa, lógica, racional, é ótimo. Quando não estamos também a ver bem a envolvência e a problemática da legislação, porque também não a conhecemos, há alguém que já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez, que eu tenho que voltar para trás, de ligar à pessoa e dizer, opa, olha, eu dei-lhe uma informação errada, depois, portanto, coloquei o assunto superiormente ao diretor do serviço e ele, portanto, referiu que por essa legislação ou por isso, portanto, ou seja, não há dúvida nenhuma que estamos perfeitamente enquadrados na sua dificuldade, mas, lamentavelmente a legislação não nos deixa chegar ali. E isso também acontece. Portanto, essas coisas de saber ouvir e ter um cuidado muito grande.
é que nós só podemos ouvir, não estamos ali para opinar, nem estamos ali para dizer que será assim ou será assim. Não, nós temos que ouvir e depois interferir em função daquilo que ouvimos, passar a mensagem. Portanto, é tão simples quanto isso. É o emissor e depois o receptor. Ok. Percebe quando eu digo que é uma lenda? Consegue ver o quanto isso é importante? Não sou a única pessoa que o vê como uma lenda de Cantanhede, sabe? Pois essas coisas são todas relativas, não é? São todas relativas, porque do ponto de vista prático nós temos que ter algum cuidado muitas das vezes, porque hoje com as redes sociais isto fala-se daquilo que não se sabe e com tanta facilidade que nos assusta muitas das vezes dar opiniões e ser proativo, porque pode ser mal entendido. Veja que a moeda tem duas faces, mas deixa de ser só uma moeda, não é? Sim. E muitas das vezes faz-se uma destruição da face em relação à moeda. Essas coisas, portanto... Mas percebe que isso não é pejorativo, o que lhe estou a dizer. Exatamente. Mas essas coisas, umas vezes, como compreende, umas vezes têm processos que são perfeitamente identificados e outros não são tão identificados. Mas essa preocupação é latente e é uma preocupação que faz sentido, do meu ponto de vista, naturalmente. Ok. Olha, temos aqui um momento no programa que é o convidado anterior deixa uma pergunta para o convidado que não sabia que era para si, e depois convidou a deixar uma pergunta para o próximo convidado. O convidado anterior foi o Sr. José Martins, uma pessoa encantadora, com uma história de vida fantástica. Deixou esta pergunta, não sabendo que era para si, mas é para si. Como é que ele vive agora em Portugal? Como é que ele se sente a viver agora em Portugal, neste momento? Ok. Como é que se sente a viver agora em Portugal? Sinto-me bem e feliz. Eu não é que não tivesse a hipótese de emigrar, que o podia ter feito, mas nunca me tentei a fazê-lo, não é? E porque entendo que este país é um país fantástico, é o meu, e por ser o meu, logicamente que é o melhor de todos. E por outro lado, a visão global que eu tenho é que o país é algo de abstrato, depende muito do meu contributo também. Quer dizer, não posso de forma nenhuma estar à espera de um bom país só pelo desempenho do décimo, de maneira nenhuma. Claro. Eu tenho que também ter o meu desempenho, quer dizer, e eu sinto-me muito confortável em viver... Mas não assusta o rumo que o nosso país está a tomar? Sabe que nós portugueses, portanto, temos alguma tendência a dizer que está tudo mal. Não está tudo mal. Nada disso. Agora, há coisas que nós não concordamos, o que é perfeitamente normal. E a diferença que há entre aquilo que não concordamos e aquilo que está mal, também nos podem fazer perguntas, mas o que é que tu contribuis para que efetivamente esteja bem, não é? Portanto, ou esteja melhor. Portanto, eu revejo-me muito, mas mesmo muito, nunca, por nunca tive aquela ideia de sair do país, porque consegui sobreviver ou criar raízes para sobreviver em Portugal, naturalmente, e também nunca tentei sair do Concelho de Cantanhede, neste caso de Cantanhede, que é onde eu me sinto bem e pronto, e me sinto também realizado do ponto de vista pessoal e familiar, do ponto de vista enquanto pessoa, porque Cantanhede é fantástico, o Concelho é fantástico e, claro, temos que trabalhar diariamente para todos os dias o melhorar. Portanto, eu costumo dizer isso muitas vezes quando ouço, e ouço muita vez nos fóruns em que, do ponto de vista profissional e associativo, frequento, que portanto, Cantanhede é fantástico, as pessoas de concelhos limítrofes, de outras latitudes, eu digo,
temos que nos concentrar numa situação, que é o seguinte, que é, Cantanhede não é melhor nem é pior que os outros concelhos, é diferente. E é essa diferença que lhe faz de certa forma, ser melhor ou menos bom que outros. Portanto, é um orgulho muito grande e, portanto, entendo que todos temos que contribuir para que os decidores, aqueles que nós elegemos, sejam cada vez melhores. E portanto, na experiência que eu tenho de administração local, o segredo só está numa coisa, é nós termos a capacidade de escolher aqueles que entendemos que são os melhores e nunca ter medo que os melhores sejam melhores que nós. Exatamente. Porque se os melhores forem melhores que nós estamos muito melhor que os melhores. Não é? Exatamente. Isso é a dinâmica e essas coisas de vez em quando não acontecem porque nós lidamos muito mal com o sucesso dos outros. Ou porque é bigrista, ou porque é ladrão, ou porque vende droga, ou porque... Não, são pessoas que têm sucesso. E nós temos que perceber porque é que têm sucesso. Porque trabalharam, ou porque estiveram no sítio certo à hora certa. E essas coisas, de vez em quando, a nossa pequenez, a nossa tacanhez, a nossa mesquinice prejudica muito o país que somos. Não é? E porquê? Porque nós preocupamos-nos muito em resolver o problema dos outros, o problema é resolver o nosso. Okay. E o nosso nós não conseguimos resolver. E gastamos muita energia se fosse eu fazia, se fazia, faz. Exatamente. Portanto, o que lhe quero dizer é que o país é um país fantástico. Ok. Queria convidá-lo então a deixar uma pergunta ao próximo convidado. A pergunta que eu deixava para o próximo convidado é uma pergunta direta e simples. Era se de facto o convidado entendia que Portugal, o país, do ponto de vista do crescimento económico, estava, portanto, no local certo. E o que é que o Casas acha disso? Eu julgo que o nosso problema neste momento é um problema de crescimento, de um grande crescimento económico do ponto de vista social. Nós neste momento estamos, na minha modesta opinião, claro, estamos a caminhar para uma situação muito difícil que é, portanto, um Estado social muito forte, e é bom que o seja, mas com muito pouca gente a contribuir para esse Estado social. E julgo que nós vamos ter que perceber a diferença entre o apoio social a quem de facto precisa e o apoio social a quem precisa porque também não quer encontrar alternativas. Exatamente. E neste momento a minha preocupação também é que, e felizmente, que hoje a nossa capacidade de vivência é muito maior, aquilo que se chama o caminhar na vida após as aposentações, as reformas, é muito maior. Digamos que a nossa facilidade com que hoje uma pessoa se aposenta e felizmente que tem um longo percurso para viver essa aposentação. Agora, quem lhe paga a sua aposentação é quem produz. Exatamente. E cada vez mais há menos gente a produzir para um conjunto de pessoas que, por razões óbvias, acabam por ter alguma dificuldade em perceber que também têm que contribuir. E, portanto, uma coisa é a pobreza, que qualquer cidadão, qualquer ser humano deve envergonhar-se dessa pobreza porque também é dele, também tem que contribuir para acabar com essa pobreza. Agora, pobreza de espírito, portanto, vamos lá corrigir isso, não é? E infelizmente o país, porque eu costumo dizer que há situações que acabar com os pobres está-se a acabar com os ricos. Uhum.
Portanto, o que é que seria das funerais se deixasse de haver falecimentos? Portanto, essas coisas é um desafio muito grande, que é o crescimento económico tem que ser acompanhado por o crescimento educacional. Concordo. Isso eu concordo plenamente. E essas coisas, de vez em quando, são os próprios organismos que deviam regular e deviam disciplinar isso, que a maneira mais fácil é deixar correr e ir amontoando até que um dia pode estourar. Sabe que eu tenho uma opinião muito própria sobre o que falou. Eu acho que de início, nas escolas, a partir do 3º, 4º ano, haveria de ser implantada uma disciplina a ter a ver com a economia. Perceberem, ensinarem às crianças como gerir dinheiro e como fazer dinheiro. Porque a maior parte das pessoas, essas pessoas que estão nessas situações sociais, muitas das vezes, a maior parte das vezes não querem trabalhar. É simples assim, porque trabalho há, mas é mais fácil estar em casa sem fazer nenhum. Isto é uma bola de neve, portanto, os filhos vão assistir a isto, vão querer continuar com esta bola de neve, e eu concordo plenamente, mas acho que deveria estar na base do problema, percebe? Eu, pessoalmente, também um pouco que a minha experiência, eu julgo que a melhor forma de combater a pobreza é o trabalho. Sim, concordo. Sim. É o trabalho. E é o trabalho porque nós não podemos confundir trabalho, não deve ser confundido com trabalho de escravo. Sim, concordo também. Não podemos. E normalmente a nossa própria dificuldade, muitas das vezes, é que as pessoas de classes de menor recurso são aquelas que nós escolhemos para atividades que ninguém quer fazer. Isso, do meu ponto de vista, está perfeitamente errado. Eu tenho exemplos práticos de pessoas que estavam completamente fora do circuito do reconhecimento enquanto seres humanos e que foi dada uma oportunidade e acompanhadas a sua autoestima a perceber que também contavam para aquele trabalho e, felizmente, que deixaram daquela pobreza precária para uma pobreza mais moderada e conseguiram fazer o seu percurso, como também há pessoas que, por razões óbvias, não conseguem passar, portanto, essa barreira. Agora, não tenha dúvida nenhuma, essa é a minha modesta opinião, naturalmente, que é naquilo que eu me revejo, que qualquer pessoa que por razões óbvias tem dificuldade de integração, a sua formação, a sua educação, tudo aquilo que passaram na vida, porque isto é tudo muito bom, mas é preciso também perceber porque é que uma pessoa não consegue se ingrar, ou tem problemas de readaptação, ou tem problemas de convivência com os outros. Também tem um pouco a ver também com a estrutura familiar. Exatamente. Eu julgo, e é a minha convicção profunda, que uma pessoa que tem um apoio de sobrevivência, do meu ponto de vista, nem que seja na igreja, nem que seja na junta de freguesia, nem que esteja aqui sentado no sofá, tem é que cá estar. Sim. Tem é que cá estar, porque eu garanto-lhe, é quase uma certeza absoluta, e eu não posso dizer que é uma certeza absoluta, porque não sou o dono da razão, mas essa pessoa, se estiver num local, se for estimada, se for incentivada, se for reconhecido o seu contributo, mesmo que seja um contributo diminuto, ela no dia seguinte vem com outra disposição. Sim, completamente. E no outro, e se calhar até consegue dar o pulo daquela situação. Quer dizer, não tem que ser tudo engenheiros. Sim, nem tem que ser toda a gente a saber fazer massa. Mas se calhar levar massa num balde, qualquer pessoa, desde que tenha braços, o pode fazer. Exatamente. Eu julgo que nós estamos a viver numa sociedade
pouco preocupada com os outros. Ou seja, é mais fácil o rendimento mínimo do que pôr as pessoas a trabalhar. Mas não é exploração nenhuma. Mas exploração porquê? Não é exploração nenhuma. Já muita gente não quer trabalhar. Não é exploração nenhuma. Portanto, e isso aqui, de facto, era o Estado que podem-me dizer, mas as empresas são exploradores. Mas para isso há regras e para isso há parceiros e parceiros. Portanto, sim, há um salário mínimo e há respeito a um salário mínimo, não tem dificuldade nenhuma, de forma a que as pessoas se sintam capazes. E eu pessoalmente tenho exemplos na minha atividade profissional que pessoas perfeitamente inqualificadas, que a vida perfeitamente negra, e felizmente que alguma das vezes deixou de ser negra para ser cinzenta, e algumas vezes até começou a ser esbranqueada. Porquê? Porque houve aquele cuidado, houve aquela motivação, e as pessoas também começaram a perceber que afinal também há aqui alguém que consegue perceber do que é que estamos a falar e a fazer, não é? Exatamente. Portanto, isso é um desafio muito grande, que é o crescimento sustentado da chamada economia social. Portanto, a minha pergunta para o seu convidado é, de facto, o que é que ele pensa do crescimento da economia. Ok. Queria conhecê-lo desde o início. O seu caso é de Cantanhede mesmo? Sim, eu resido em Cantanhede, nasci em Cantanhede e resido em Cantanhede há um conjunto de anos, nomeadamente há 71. 71? 71. Ok. E como é que essa criança, na sua infância, como é que foi viver em Cantanhede? Porque era totalmente diferente do que é hoje. Eu, felizmente, portanto, nascendo em 1954, na década de 54, eu fui um felizardo. E fui um felizardo porque sou filho, melhor dizendo, era filho de pais que tiveram a oportunidade de fazer um curso médio no qual a minha mãe, portanto, não sendo da Gândara, nem da Bairrada, fez a opção de deixar de exercer para aquilo que tinha se qualificado, que era dar aulas, para estar com os filhos em casa. E o meu pai, portanto, com uma formação de torneiro mecânico, veio trabalhar para uma empresa de um tio, e pronto, e portanto foi uma infância fantástica. Fantástica. O senhor tinha quantos irmãos? Eu tenho um. Ok. Portanto, foi uma infância fantástica porque recordo com muita saudade, mas sobretudo com uma alegria imensa, que foi uma escola primária fantástica. Nós éramos para aí 22 alunos e foram estudar 3. Eu, o professor Carlos Miguéis, ilustre catedrático, e o G. Barradas, o meu amigo Zé Patrocínio, que foi diretor do departamento da Câmara Municipal de Débora e Monte Moro Novo. E eu, portanto, que acabei aos 12 anos por ir aprender de serralheiro, porque o meu pai diz, parou aqui. A escola era onde? Era ao pé dali da igreja? Era onde a firma em que o meu pai era sócio era na Rua dos Namorados, passa publicidade, nas instalações de Benjamin F. Limed, e depois mais tarde no estaleiro que é hoje do município de Cantanhede. Mas a escola primária, onde estudou? A escola primária foi no atual museu da Câmara Municipal do Esprecto. Portanto, ali a Escola Amarela. Ok. A Escola Amarela era a nossa universidade. Não sabia que era ali, eu pensei que a primeira escola fosse onde está exatamente da Consola, não é? Exatamente, ao pé do jardim, no topo do jardim. No topo nascente do jardim. Portanto, foi uma infância fantástica. Depois fui trabalhar aos 12 anos, que me fez muito bem. E, portanto, voltei a estudar noturno. E pronto, e foi, a partir daí,
Foi fantástico. Beneficiei muito, muito mesmo, portanto, da formação dos meus pais e da educação que me deram, porque recordo com muita saudade, mas também com muita alegria, que alguns amigos, ainda hoje pessoas de grande referência, que naquelas companhias de ir passar por casa para irmos para a escola em conjunto com os amigos, eu levava uma gabardina e ia calçado, eles iam descalços, com as calcitas arregaçadas para cima, e a sua gabardina era um saco de ráfia, tipo capucho, na cabeça, não é? Nada. Hoje, felizmente, a esmagadora maioria está tudo muito bem, emigraram, outros têm as suas profissões, pessoas que já estamos quase todos na aposentação, também já faleceram alguns, infelizmente, mas foi de facto uma infância fantástica, mesmo O fantástica. que é que mais tem saudades daquele tempo de Cantanhede, que hoje não consegue, não encontra? A parte comunitária, portanto, eu recordo com também muita saudade e com muito regozijo aquelas procissões, aqueles finais de procissões em que as pessoas limpavam, portanto, colocavam para a procissão passar os verdes e depois no final, no Largo, hoje Largo Dom João Crisóstomo, Amorim Pessoa, não urbanizado como está, havia ali uma noite de convívio, uma noite das fogueiras, portanto, eu recordo isso, portanto, e percebo que hoje não conseguimos ver muitos miúdos a jogar a bola, a correr, percebo, portanto, essas dificuldades e, sobretudo, o medo de estar na rua, mas naquele tempo isso era fantástico. Ou seja, o sentido comunitário era uma coisa fantástica. Eu recordo, portanto, estamos a falar há 60 e poucos anos. E há uma iniciativa em Cantanhede, que é a Festa do Vizinho, que é de facto momentos, portanto, em que as pessoas se revêem e que se revêem em termos de pessoas e também de fotografias, de imagens. Eu recordo esse tempo com uma saudade, portanto, real, portanto, percebendo que os desafios de hoje são desafios maiores. E também recordo uma situação que penaliza muito, que é a ausência do pai e da mãe naquilo que eram as nossas atividades, não é? Eu joguei futebol em miúdo, no Marialbas. O meu pai não foi ver jogo nenhum, de certeza absoluta que não foi ver jogo nenhum. Eu nem queria que ele soubesse que eu jogava futebol, porque estava logo castigo, não é? Pronto, mas no entanto, eu tive um acompanhamento fantástico na catequese, na escola, e o meu pai tinha uma particularidade que me deu uma herança fantástica, que foi ser uma pessoa muito ligada ao movimento associativo. Eu habituei-me desde miúdo, 5, 6 anos, a perguntar para o meu pai e a minha mãe dizer: está no Marialbas, está nos Bombeiros, está na comissão da Feira de São Mateus, está aqui, está acolá. E isso também introduziu em mim o gosto que eu tenho pela vida associativa. No entanto, hoje não há exagero, naturalmente que não, mas de vez em quando também é pernicioso que se deixe um miúdo à porta da escola, que não se deixa atrás, e há uma fila enorme, tudo à espera de lá chegar. Os miúdos têm que, com os riscos, têm que os correr, têm que perceber que têm que estar devidamente preparados para ir no caminho da escola e perceber se há ali alguma ameaça ou não, não é? Pronto, naturalmente que eu tenho uma neta e quero o melhor para ela, não é? Hoje os perigos que havia na sua altura nada tem a ver com os perigos que existem hoje. Absolutamente. Hoje as coisas estão Mas mais... recordo com muita saudade esse tempo, porque eu tive uma experiência, mas não foi uma experiência, melhor dizendo, uma vivência, que foi uma coisa que ainda hoje me magoa muito,
a minha incapacidade de acompanhar o tempo, que foi no mandato do Dr. Jorge Catarino. O Dr. Jorge Catarino fez uma tarde para idosos, foi a primeira, chamou-lhe a Primavera de Outono. Foi reunir um conjunto de idosos que estavam nas instituições e fizemos um lanche, portanto, uma atividade. E eu, sem querer, dei-me por estar a falar para pessoas que eu até pensei que elas já tinham falecido. Pessoas que trabalharam, coisas impressionantes, pessoas em que a família, um suporte fantástico, as dificuldades, enfim, um conjunto de situações que, à época, era assim, eu lembro-me perfeitamente de estar em casa, baterem à porta e a minha mãe vir com o prato da sopa ou caçanos para dar àquela criança, que hoje são pessoas que estão muito bem na vida, felizmente, porque emigraram, porque triunfaram. Quer dizer, e essas coisas... mas eu já pensava que essa senhora tinha morrido. Mas afinal, ela está impecável. Que venha muitas e muitas instituições que recebam essas pessoas, porque elas merecem, porque são pessoas que, imagino o que era com uma bacia de roupa à cabeça, caminhar do centro de Cantanhede até à Ponte Bagos para lavar a roupa na Ponte Bagos, na Ribeira. Isto são coisas que, por acaso, marcou-me bastante, digamos, a minha insuficiência saber que aquelas pessoas ainda eram vivas e estavam acolhidas. Foi uma festa enormíssima e para mim é uma coisa que me marcou e marca sempre, porque foi fantástico ver aquelas pessoas bem e, sobretudo, estar a contribuir para que elas estivessem sentadinhas à mesa, a serem servidas e, portanto, a serem pessoas que de vez em quando não o eram, não é? Exatamente. De vez em quando não eram. Com perto de 40 anos de serviço público, o que é que o motivou a abraçar esta causa de... Eu trabalho desde os 12 anos. Como lhe disse há bocado, portanto, fui dos 3 felizardos da nossa turma que fomos estudar, foram mais alguns, e depois, por razões óbvias, por insuficiência também das minhas limitações escolares, eu cheguei ao 3º ano de escolaridade para além da instrução primária, e o meu pai, no primeiro período, disse: vais trabalhar, porque não queres estudar, vais trabalhar. Portanto, eu fui trabalhar com 12 anos. Fui trabalhar para uma empresa familiar, no qual foi fácil de ver, mesmo com 12 anos, que eu era, digamos, o indivíduo que tinha que gramar que aquilo que não conseguiam dizer aos donos. Não é? Portanto, eu era filho de um deles, portanto, eu é que levava com a pastilha, porque era mais fácil chegar a um miúdo de 12 anos, chatear o miúdo, que estar a dizer ao pai do miúdo, não é? Portanto, isso levou-me a alguns crescimentos e, portanto, cedo me apercebi que não ter estudado foi um erro, não é? Mas pronto, mas não havia nada a fazer, também me sentia bem, porque não tinha aquele peso de ter que estudar, também não tinha grande apetência para isso na altura. Depois, mais tarde, por falta de aptidões para a serralharia, e para a mecânica e para a chaparia, fui para o armazém das peças. E aí estava bem, mas também não era bem aquilo que eu queria. Entretanto, com 15 anos, não posso dizer que estava doente, mas aproveitaram a doença para me isolar e fui para o Caramulo, para ir com 18, 19 anos. O que é que o Samuel tinha? O que é que tinha nessa altura? Num sanatório, okay. Mas, no qual estive lá mês e meio, 2 meses de repouso, para me retirarem um pouco aqui da noite e daquelas farras, que na altura já tinha autonomia, porque
tinha ordenado desde os meus 14 anos, naquela altura ter ordenado, e felizmente que tive uma vivência familiar sempre diferente da vivência dos meus amigos, que tinham o seu ordenado e depositavam-no em casa. Eu não, a minha mãe, o meu pai, o dinheiro era meu, eu fazia-lhe o que queria. Portanto, era logo dono de meia dúzia de escudos, naquela altura representavam muitos euros hoje. Entretanto, portanto, caminhei muito no associativismo e percebi que tinha algum jeito para isso e que também podia ali haver uma janela de oportunidade numa outra vertente. Entretanto, ingressei no serviço militar e percebi que foi o lugar em que reconheceram as minhas capacidades. Portanto, digo com toda a franqueza, sem qualquer dificuldade, que foi o primeiro momento que me reconheceram a qualidade que eu não tinha reconhecido na minha profissão. E daí veio logo o desafio de continuar o serviço militar. Eu entendi que não era isso que eu queria. Portanto, eu queria era vir para Cantanhede e, entretanto, por força das vicissitudes do tempo, a empresa era, portanto, 3 sócios e, na altura, vivia algumas dificuldades financeiras e os sócios entenderam que antes que a empresa fosse para a falência, que a empresa devia ser, os capitais deviam ser constituídos, deviam ser reorganizados, reagrupados e cada um ia tratar da sua vida, no qual eu também fui tratar da minha. Tive um período, portanto, na comissão liquidatária da empresa, portanto, cerca de 6 meses, curiosamente, de toda a gente da empresa, eu fui a última pessoa, portanto, que fui trabalhar. Inclusive, o meu pai começou a trabalhar primeiro do que eu. Eu, então, enquanto estava no chamado desemprego, que não era desemprego, portanto, sem atividade, eu, nessa altura, como tinha mais tempo, liguei muito ao movimento associativo. E, portanto, no dia 10 de junho, feriado, Dia de Portugal, de 1986, eu estava na Casa Municipal da Cultura de Cantanhede, atual Museu do Colecionismo, e, portanto, ia decorrer, nesse momento, uma entrega de prémios do Grande Prémio de Cantanhede em ciclismo, e eu estava na organização, enquanto membro da Sociedade Colombófila Cantanhedense, e o Sr. Dr. Albano, o falecido e amigo Dr. Albano Paes Sousa, disse-me: Casas Melo, eu precisava de conversar consigo, o senhor faz favor, na sexta-feira vai ao meu gabinete que eu preciso falar com o senhor. Está bem. Eu naquele momento disse: já tens emprego. Pensou para si? Já tens emprego. E sim, portanto, na data que o Dr. Albano Paes Sousa, na altura Presidente de Câmara, me disse, eu lá estava. Não é? E ele, portanto, recebeu-me, por isso me tinha convidado, e estivemos a conversar um bocadinho. Ele disse-me: olha, eu chamei-o aqui porque, como o senhor sabe, nós estamos a terminar a construção da piscina municipal, eu preciso, a Câmara Municipal, o Executivo da Câmara precisa de uma pessoa, e a pessoa que eu vejo com mais condições para poder trabalhar neste projeto é o senhor, está ligado muito ao desporto e, portanto, se estiver disponível, o senhor vem por um período experimental, um contrato de 1 ano, se gostar, continua. Se não gostar, não continua. Se nós não gostarmos, sim, também não continua. Se gostar, eu aceitei. Aceitei
de imediato, sem qualquer tipo de pergunta ou de exigência, e diz, não há problema nenhum, eu aceito. Mas nessa altura tive um clique que foi, a Câmara vai estar sempre primeiro que tu. Esse compromisso que eu não transmiti ao saudoso Dr. Albano Paes Sousa, mas foi um compromisso que eu manti e que vou manter até ao próximo dia 24, que é quando eu termino o meu percurso na Câmara Municipal. A partir daí, de ter entrado para a Câmara Municipal, é-me proposto ir para aquilo que se chamava o quadro da Câmara Municipal. Eu fui a concurso, portanto, entrei para o quadro, na qualidade de encarregado de parques desportivos e recreativos, no qual eu tive, portanto, a responsabilidade de gerir a piscina municipal com um senhor que infelizmente já não é vivo, com o Carlos Cruz, que foi uma pessoa fantástica, um homem que desenvolveu aquela piscina como ninguém. E, portanto, atrevo-me a dizer publicamente, como é lógico, que o Carlos Cruz, portanto, sabia muito mais que qualquer engenheiro. E, curiosamente, foi uma experiência de gestão fantástica entre os dois, que eu nunca decidi nada sem o ouvir e ele também nunca decidiu nada sem me ouvir a mim. Quando nós, após a nossa troca de impressões, não conseguíamos chegar a acordo, decidia eu que era o responsável. Isso foi uma coisa fantástica. Portanto, eu desempenhei essas funções até que surgiu na Câmara Municipal o Dr. Jorge Catarino, que me puxou um pouco para a atividade mais cultural. Foi quando o Décio também apareceu. E trabalhei, portanto, 8 anos com o enfermeiro Maia Gomes, enquanto vereador do Desporto e da Cultura, 4 anos. Ao fim dos 4 anos, portanto, no segundo mandato do Jorge Catarino, ele diz-me, opá, temos aqui um problema, a Câmara, para lhe pagar o seu trabalho, só há aqui uma solução, é o senhor ser meu adjunto, porque se não o for, o senhor não é licenciado, portanto, não pode ser promovido a técnico superior, nem ocupar nenhum lugar de chefia, portanto, claro, eu aceitei. Eu aceitei com uma condição, para mim, nunca para o Dr. Jorge, como era lógico, não fazia sentido nenhum estar a pôr ali qualquer condição. Felizmente que vou sair da Câmara Municipal sem nunca ter necessidade de impor qualquer tipo de condição, mas impus uma condição para comigo, que foi que, para além da Câmara continuar a estar primeiro do que eu, passava a haver ali um compromisso de honra comigo próprio, que era nunca prejudicar ninguém por ter acesso ao poder direto. E foi uma coisa que eu, felizmente, me vou deitar daqui a bocadinho, rigorosamente da mesma forma como tenho deitado nos dias anteriores. Porque eu entendo que quando nós estamos mais perto do calor, temos que saber transmitir o calor para quem está atrás de nós. Exatamente. Não nos podemos pôr à frente da fogueira só para nos aquecermos nós. E felizmente que ao longo destes quase 29 anos de assessoria política, é com muito orgulho e é com uma satisfação enormíssima que em fim de carreira o posso afirmar que nunca tive necessidade de ir à sede que elegeu o Presidente de Câmara, nem a outra qualquer. Portanto, com muito respeito por todas as pessoas que são funcionários dos municípios, são funcionários das autarquias, que têm a sua opção
de política partidária, eu entendi que naquela altura, ou seja, que em 16 de junho de 1986, que não era compatível, não era compaginável eu ser funcionário da Câmara e estar ligado a qualquer partido político. Exatamente. E mantive-o até hoje e certamente que o vou manter até sábado, já faltam só 3 dias. Portanto, apenas para lhe dizer que servir à administração local, filo, e continuei a fazê-lo, porque tenho um compromisso com a senhora Presidente de Câmara, que é, para aquilo que ela precisar de mim, sem cargos, não há necessidade, a Câmara Municipal teve que pedir autorização para eu continuar a trabalhar, porque eu já me aposentei no limite de idade com 70 anos, e na altura disse à senhora Presidente, a senhora dispõe de mim para o que quiser, nem que seja para lhe mudar o pino para a senhora estacionar o carro. Agora é sem cargos. Epá, não há necessidade, não vale a pena, não há necessidade de estar a ocupar. Epá, a responsabilidade será a mesma, o meu empenho é precisamente o mesmo. Epá, não tem problema nenhum. E orgulho-me bastante, portanto, de ter conseguido trilhar umas vezes melhor, outras vezes pior, menos bem, menos adequado, 40 anos praticamente de serviço da administração local, que não tem rigorosamente nada a ver com a administração central, são coisas completamente distintas e diferentes, e portanto sinto-me portanto muito recompensado por este percurso, porque aqui fiz grandes amigos, aqui fiz grandes amizades, mas sobretudo aqui ajudei muita gente. Isso pode ter a certeza. Olha, eu queria entrar numa pergunta que é muito importante. O senhor esteve presente nas 32 edições da Expo FACIC. A primeira edição da Expo FACIC foi feita na escola secundária, não foi? Foi feita nas instalações da escola preparatória e da escola secundária. Eu tenho o privilégio de ser o único funcionário da Câmara Municipal no ativo que está desde a primeira edição, na comissão organizadora. E era isso que eu lhe queria perguntar. Quais eram as ambições nessa altura, quando iniciaram com a Expo FACIC? Isto é uma história engraçada. Deixa-me só lhe dizer uma coisa. Sabe que as pessoas falam de si como o senhor Expo FACIC? Já alguém lhe disse isso? Sabe que isso tem um pouco a ver com os mitos que se criam e sobretudo... A tal lenda que eu digo, percebe? E sobretudo também com o nosso percurso. Portanto, a Expo FACIC para mim tem uma história engraçada. Tem a história engraçada que é, portanto, o meu pai fez parte das comissões executivas da Feira de São Mateus. Uhum. A Feira de São Mateus foram 5 edições realizadas nos anos 60, em que, no fundo, era uma pequena mostra que hoje nós denominamos por Expo FACIC. E foi uma coisa que, na altura, por influência do meu pai e também por, digamos, no fundo, a minha própria disponibilidade para ser curioso nessas coisas, que me levou, portanto, ao movimento associativo. Indo para a Câmara, portanto, eu já estava na Câmara há alguns anos, portanto, quando o saudoso Dr. Albano Paes Sousa e o Dr. Espírito Santo Lopes, que era vereador do Dr. Albano Paes Sousa, e, portanto, a primeira edição portanto, da responsabilidade do Dr. Espírito Santo Lopes. Eu era funcionário do município, estava na área do desporto, mais do desporto do que na cultura, mas beneficiava de ser na Câmara, na altura tinha meia dúzia de funcionários ligados à cultura e ao desporto. Hoje, nada disso, não é? Portanto, naquela altura, foi fácil eu ser repescado para aquele trabalho porque não havia mais. E, portanto, a Câmara Municipal, quando o Dr. Albano Paes Sousa
incumbiu o Dr. Espírito Santo Lopes de organizar o certame, a Câmara entendeu que o mais fácil era ligar-se a uma organização que teve muito sucesso, que era a SIC, a Associação Comercial e Industrial de Coimbra, que entretanto deixou de existir, e que fazia um grande certame em Coimbra, na Praça Heróis do Ultramar, que era a SIC. Portanto, o que é que a Câmara fez? A Câmara, na sua primeira edição e nas outras seguintes, a Câmara contratualizou com a Associação Comercial e Industrial de Coimbra, que lhe vinha montar os pavilhões, alugava e montava, e a Câmara limitava-se só a fazer a parte mais, digamos, mais protocolar e associativa. Entretanto, eu fui-me apercebendo no meu dia-a-dia que ia haver uma Expofacic, não é? E aguardei que... A ideia do nome Expofacic veio de quem? Veio, portanto, do Dr. Albano Paes Sousa Ok. e do Dr. Espírito Santo Lopes. Ok. Portanto, por razões meramente pessoais, a minha forma de estar, a minha forma de ser, portanto, fui acompanhando o processo, porque estava na Câmara e ouvindo, mas nunca me cheguei. Ou seja, portanto, aguardava que me chamassem, entendia que o processo correto é esse, até porque na altura, para além do Dr. Espírito Santo Lopes, haviam duas pessoas que integravam a chamada Comissão Executiva, até que, portanto, também por vivências, eu não marcava férias, portanto, em agosto, marcava sempre para além da primeira quinzena de setembro, porque, portanto, não fazia sentido estar a marcar férias, portanto, em agosto, quando era em agosto que era a força Exatamente. dos eventos e da piscina a funcionar. E pronto. Portanto, eu, como não tinha sido chamado ao processo, eu fui de férias. Fui de férias e, na altura, na Colombófila, que eu nunca deixei de estar no movimento associativo, na altura, portanto, estávamos a preparar a presença da associação na Expofacic. E, curiosamente, fui a uma entidade, portanto, à Gráfica Cantanhedense, para me fazerem uns trabalhos para o pavilhão da Colombófila e encontro o Dr. Espírito Santo Lopes. Ele disse: então o senhor está de férias? Sim, estou. Estou de férias, aproveitei. Agora, mas precisava do senhor, estamos a Expofacic e tal. É para agora. Então, amanhã às 9 horas estou na Câmara. E foi assim, a minha ligação à Expofacic. A partir daí, até a esta Comissão Executiva, eu estive. Portanto, na altura, estava como funcionário, portanto, estive, como lhe disse, desde a primeira edição, depois estive nas edições com o Dr. Rui Crisóstomo, enquanto Presidente de Câmara, e o Dr. Nabega Moreira. Depois estive com o Dr. Jorge Catarino e com o enfermeiro Maia Gomes, portanto, enquanto funcionário. E depois, no segundo mandato do Dr. Jorge Catarino, ele disse-me: você tem que vir para a Comissão Executiva. Eu disse: doutor, se calhar não faz grande sentido colocar um funcionário ao nível de um vereador. Não, tem que ser, tem que vir, vamos aqui modificar isso e tal. E nessa altura, estamos a falar há 20 e muitos anos, eu integrei a Comissão Executiva. E depois, com o professor Dr. João Moura, e já com a Inova, com o engenheiro Patrocínio Alves, continuei na Comissão Executiva, até que, por força da necessidade, criámos uma Comissão de Honra e fizemos uma comissão organizadora, que é o que se mantém hoje, com os responsáveis setoriais. E aí o professor João Moura disse-me: tu tens que fazer parte da comissão organizadora. Eu disse: mas num restrito lote de 5 pessoas eu tenho que estar.
É pá, não, tens que estar, que é para fazer a ligação entre a Inova e a Câmara e tal. Pronto, isto está. Estive e estou. Portanto, eu neste momento, a Expofatic, e carinhosamente, se calhar pela minha idade, me tratam como o senhor Expofatic, é por força das minhas funções enquanto funcionário da Câmara, portanto, estive no processo. Portanto, é um processo que eu gosto muito, naturalmente, e é um processo que também teve o seu crescimento, as suas dores, Mas qual é que acha as suas dificuldades. Que é o motivo da longevidade da Expofacic? Opa, olha, eu, portanto, em relação à longevidade da Expofacic, o que eu, portanto, a minha opinião, centra-se em dois momentos. O primeiro, na qualidade de quem manda, os presidentes de Câmara. Todos eles, sem exceção, desde o Dr. Albano Paes Sousa, ou o Dr. Rui Crisóstomo, ou o Dr. Jorge Catarino, ou o professor Dr. João Moura, à senhora Presidente Dr. Helena Teodósio, todos eles, todos, tiveram a capacidade, mais uns que outros, naturalmente que sim, tiveram a capacidade e, depois do Dr. Jorge Catarino, tiveram a capacidade de deixar trabalhar. Isso é fundamental. Não tem que... estas coisas não pode haver amigos, não pode haver protegidos, não pode haver aqueles que só porque estão no partido A ou no partido B têm que ser beneficiados. Não pode. E isso é o grande garante, da qualidade do certame, da longevidade. A outra situação prende-se com uma coisa muito simples. É que o que nós muitas das vezes conhecemos é que certames dessa natureza serem feitas, serem lançadas, serem executadas por câmaras municipais ou empresas municipais, cheira logo a esbanjar, cheira logo a utilizar um conjunto de meios, sem método, carros, mordomias, coisas que não faz sentido nenhum. Infelizmente, na Expofacic, ao longo destes anos, tem sido possível manter alguma contenção, alguma discrição e, sobretudo, uma coisa muito importante, é que quando nós estamos a preparar e a executar a festa para os outros, não podemos estar em festa. E isso, do meu ponto de vista, a variante de quem manda saber o que é que está a fazer, confiar, e a outra variante de não estar em festa, no fundo, digamos, é, entre aspas, aquele, eu não queria chamar sucesso, mas para ser mais fácil de entender, chamo-lhe o sucesso de uma organização que tem um conjunto de anos muito assinaláveis e pronto, umas vezes melhor, outras vezes pior, se vai conseguindo levar a água a bom porto. Ok. Recentemente foi homenageado pela comissão organizadora. Como é que se sentiu? Isso foi uma brincadeira, digamos assim, foi uma brincadeira que eu fiquei muito grato, naturalmente, mas que quase que se sujeitavam a eu lá não estar. Porquê? Uma coisa muito simples. Portanto, dentro desse espírito que é, portanto, quando promovemos a festa, não estarmos em festa, a nossa Expofacic, para a comissão organizadora, começa na segunda-feira, no final, num jantar que temos. Eu tinha uns compromissos pessoais e só estava à espera que a senhora Presidente acabasse de fazer os seus agradecimentos
entendia que não era correto da minha parte estar-me a levantar antes da senhora Presidente terminar e tal, e estava-me ali a torcer todo para... tinha um compromisso a seguir, um compromisso meramente pessoal, e eu vou dizer, pá, eu tenho que me desenfiar, pá, tenho que fazer aqui qualquer coisa que eu... Até que a senhora Presidente vem com essa intervenção, pá, já me estragaram, já não consigo sair daqui. Foi uma coisa, portanto, uma coisa agradável, naturalmente que sim, mas, muito sinceramente, e sem falsas modéstias, eu é que tenho a agradecer o que me proporcionaram, porque não é fácil, em 1000 proporciona-se a 1, não é? Não é fácil terem-me dado, ao longo destes anos, e em qualquer circunstância futura, terem-me dado o privilégio de poder contactar com tanta gente, poder estar em tantos momentos de decisão e, sobretudo, ter tido a oportunidade de me confiarem a confiança de poder continuar a desempenhar aquele cargo. Portanto, é uma situação que eu me revejo bastante, tenho a noção exata que estamos longe da perfeição, há coisas que são perfeitamente aberrantes, e permita-me que eu vá um pouco à sua vivência enquanto artista, que eu não percebo, há qualquer coisa que eu não entendo, que quando se fala num artista, não é consagrado, portanto, é tudo muito relativo, de pedir, dê aqui uma abertura para fazer aqui uma primeira parte, parece que estamos a pedir o diabo. Você sabia disso? Que eu já fiz esse pedido? Não, mas a resposta, quem lhe tem que dar essa abertura não é a Expofacic. A única coisa, a única mágoa que eu levo da Expofacic é que quem paga não manda nada, pá. Quem paga não manda nada, zero. Quem é que manda? Quem manda são as entouragens dos artistas. O senhor percebe o impacto que é dizer a um grupo de crianças de 8 anos que ensaiam uma música de uma rapariga que parece que se chama Bárbara, eu não quero dizer nomes por estar a falhar, sim. Pronto, de uma rapariga que está agora na moda, e ela diz, eu não estou para estar agora a aturar miúdas e tal. É uma fotografia, é um sorriso, é um gesto. Exatamente. Comigo não cantava em mais lado nenhum. Será assustador. Será assustador. Pelo lado positivo. Não, eu discuto. Quando uma pessoa... eu acredito que hajam pessoas que nascem com um talento e não têm que aprender nada, não têm que depender de ninguém, não têm que pedir nada a ninguém. Mas eu posso admitir que um artista, uma artista que diga sim, os senhores podem fazer a primeira parte com o A ou com o B, mas eu só a tudo passado 1h30. Isso é possível. Não percebo. Isso é possível. Então, mas quer dizer, mas o indivíduo que paga, que tem que garantir o contrato, que tem que, às vezes até paga antecipado, então não tem o direito de dizer, olha, o senhor, desculpa, agora é assim, o senhor pode-me dizer assim, o senhor está a ver mal o problema, é que eu tenho o cheque feito, tenho isto, tenho aquilo, tenho aquilo outro, mas o palco é tão grande. Portanto, isso para lhe dizer que é a única mágoa que eu levo das Expofacic. Eu tenho e já agora permita-me só, para terminar, dizer isto. Portanto, eu tenho pouco feitio para mandar fazer. É um defeito que eu tenho. Eu não consigo. Eu tenho aqui um caixote. Se eu puder pegar, eu não peço a ninguém que lhe o pegue. E de vez em quando até do ponto de vista profissional, há umas piadas, mas isso é a minha forma de estar e de ser e eu não abdico dela. Portanto, aquilo que eu posso fazer, só porque tenho um cargo que me permite dizer, leva-me o caixote lá abaixo. Eu não faço isso. E na Expofacic, nós na altura tínhamos umas lonas para colocar no palco diariamente e o compromisso não era meu. O compromisso é do presidente da comissão organizadora
que é o Presidente da Câmara, mas o Presidente da Câmara, para manter o compromisso com o patrocinador, tem que ter alguém que garante que as lonas são lá, não é? E o parceiro que colocava as lonas era uma pessoa com quem, ao longo dos anos, nós fomos ganhando amizade, consideração, entreajuda, e um dia disse: António, temos que combinar por as lonas, como é que o senhor quer fazer e tal? E ele diz-me: o senhor é que manda. Não mando nada, o senhor é que leva a máquina e tal, como é que vamos? 11 horas está bem. E assim foi. E então apareceu aquelas lonas perfuradas, não é? Que são mate, não são brilhantes, não dá aquele brilho que o patrocinador quer, mas pronto, é o que é. E num espetáculo de um famoso artista, estávamos a começar a colocar as lonas nas torres, lá em cima, numa grua, e há uma senhora, dizem que já faleceu, não sei, a barafustar. Eu soube dessa história, eu sei quem é o artista. Há aqui qualquer coisa que não bate certo. E diz-me o senhor que estava comigo: então temos... não desce, não. António, vamos pôr as lonas, e quando eu chegar a 1 metro da senhora, pergunto o que é que ela quer. Nem pense. O senhor vai-me fazer o favor. Colocamos as lonas, o senhor vai almoçar e depois viemos cá tirá-las. Eu sei que é para as tirar. Não se preocupe. O senhor não teve condições, a amizade. Vamos ter que... a gente vai tirá-las. Mas ela não está a fazer pouco. Era o que mais faltava. A senhora sempre a barafustar, até que chegámos a 1 metro, menos... faz favor, diga-me. Então. É para tirar já. Para tirar? Vamos para tirar. Então, uma lona perfurada, reúne as condições que querem. Qual é a dificuldade? Venha-me. Já lhe disse, é para tirar e tal. A senhora fala com o meu patrão. E ela ficou a olhar para mim: a senhora fala com o meu patrão. Vamos lá para o resto das braçadeiras. Passado 2 horas ou 3, fomos tirá-las, não é? Porque não estavam, eram perfuradas, mas não era a perfuração. E essas coisas é uma mágoa que eu levo da Expofacic, que é a Expofacic que devia ser o grande motor de desenvolvimento de Cantanhede, mas em tudo. Não pode ser só motor de desenvolvimento nos negócios, devia ser na promoção, devia ser, e isso não é feito. Isso é verdade, e eu desafio quem quer que seja que venha dizer que eu estou a dizer uma mentira. Isso é única, exclusivamente por culpa, se calhar das entouragens, se calhar dos managers, como é que isso se chama, dos managers, essas coisas todas. Porque isso não custa nada. Então eu posso admitir que eu pago a fatura, que bater com... montes de vezes fiz isso. Um rapaz, uma senhora, uma miúda... não é muito difícil e tal, pois, mas tente. Agora, também já tive situações em que o artista não sabe nada. Exatamente. O senhor sabe o que é crianças abandonadas? Sim. Sabe, não sabe? Sabe, e eu vou falar na casa, a Casa Elísio de Moura. O senhor pode deitar-se descansado, enquanto artista, de haver uma criança de 6 anos que não tem o carinho, não tem um colo, que o maior, aquilo que lhe podiam dar de maior é ver aquela banda. Sim, senhor, foi sentada no sítio dos deficientes, e felizmente não tem deficiência nenhuma e tal. E depois, senhora, são crianças, é uma criança, estão ali mais 4, mas se não for as 4, vai só uma. É o tesouro que ela tem. A senhora acredite que essa criança, se tirar uma fotografia, ver aquelas 4 ou 5 caras, isso foi-lhe negado. Claro, mais tarde consegui saber que os artistas ou mentiram ou não sabiam de nada. Isso não pode ser. Exatamente. Portanto, a Expofacic é isso mesmo. A Expofacic é uma grande montra, é uma grande
envolvente desenvolvimento, mas tem que ser desenvolvimento em tudo. Agora, as nossas limitações são perfeitamente nisso. E essas coisas, como compreende, acabam por ter componentes mais difíceis e algumas difíceis mesmo de ultrapassar. Ok. Eu sei que tem de ir embora, perto das 10 tem de ir embora, não é? Sim, tenho um compromisso. É porque eu tinha uma série de perguntas para lhe fazer. Deixe-me só, responda-me uma coisa só muito rápida, para terminarmos este capítulo. Como é que se vai sentir entrar na Expo FACIC quando não pertencer a nada que lá está dentro? Como é que vai ser esse dia? O dia que entra lá como um visitante. Só quando eu lá entrar é que eu vou perceber. Mas já pensou nisso? É que eu vou perceber, portanto, quando chegar esse dia, quando ele chegar, portanto, se calhar eu vou tirar aquele gozo que não consigo tirar agora, que é estar em festa sem ter que ir a fazer. Ok. Olha, queria convidá-lo a fazer umas perguntas. Queria só fazer mais uma pergunta. Se pudesse voltar atrás, quando tinha 10 anos, que conselho é que dava ao menino? Ao menino com 10 anos? O conselho que eu lhe dava... Assim. Você é 10 anos atrás... O conselho que eu lhe dava e que faço questão de quando há alguma afinidade com essa gente, acreditem sempre nas suas capacidades, mas tenham a capacidade de saber esperar pela sua vez. Ok, era o conselho que dava a si próprio com 10 anos. Ok. Não. Curiosamente, o meu percurso no município, eu nunca fiz nenhuma exigência, mas é que desafio quem quer que seja que me diga: o senhor fez essa exigência. E chegou a minha vez. Okay. Ou seja, reconheceram o meu trabalho. Agora é assim, em 1000 reconhecem um, está bem. Temos que trabalhar esse um que tenha a humildade e, sobretudo, tenha a capacidade de transmitir aos outros 999 que não são fabricados com essa sorte, mas que lhe deixem pelo menos o contributo, o exemplo, sobretudo o exemplo de perceber que há que acreditar que outro dia nos virá. Exatamente. Quero convidá-lo a fazer umas perguntas que quiser agora a mim. A primeira pergunta é felicitá-lo por o que está a fazer. E a pergunta é muito direta. Isto realiza-o? Realiza imenso. Sabe que ter cá pessoas como a senhora, para mim é um privilégio imenso. E digo-lhe de coração. Já aqui tive artistas e etc. e não me dizem tanto como o senhor me diz. Por exemplo, o senhor, quem diz o senhor, diz outras pessoas, mas é consigo que estou a falar. Realiza. É uma coisa... Nós criámos este projeto para deixar registado momentos de pessoas, para daqui a 50 anos os seus netos poderem olhar para si e verem o avô. Há muitas pessoas que não têm registros, que daqui a 50 anos vão poder ver os avós, porque nem sabem, não há vídeo, não há nada. E foi o objetivo que nos levou a criar este projeto. Ótimo. Única e exclusivamente. É uma outra pergunta que eu gostava de lhe fazer, e se me permite, é só essa. Mas quiser. Portanto, na preparação destes programas, naturalmente que dedica algum tempo que rouba à família, à profissão e ao lazer. E a pergunta que eu faço é muito clara. Vale a pena? Vale. Monetariamente não vale, nós não ganhamos nada com isto. Zero. Mas vale a pena porque eu gosto de conhecer pessoas e conhecer vidas e gosto de apresentar às outras pessoas vidas. A situação, por exemplo, das campanhas políticas, de fazermos a parte dos candidatos, de trazermos cá, acho que é um dever social nosso. As pessoas poderem ver quem é que está por trás de quem se candidata à Câmara, à Junta de Freguesia, porque muitas das vezes há pessoas que não os conhecem. Mesmo numa Junta de Freguesia, há muita gente que não conhece o candidato, conhece-o só por vê-lo a passar, percebe? E eu acho que é importante conhecermos quem está por trás do político, dos candidatos. É um bom contributo. E obrigado. E é por esse motivo que
que levamos este programa mesmo sem ajudas, porque não existem ajudas para que este... Houve a ajuda, o apoio do Lote 16, da Ângela, que nos ajudou a fazer estes móveis e etc. Porque isto, o contexto do programa antigamente, como viu, era uma mesa. Pois. E era só isso. O nosso sonho era transformar no que está, termos uma banda a tocar, um dia vamos lá chegar, processo de cada vez, mas sim, realiza-me imenso. O caminho faz caminhando. Exatamente. Olha, vamos entrar aqui no momento que é atenção em 5 minutos. Perguntas rápidas. O que menos gosta em si? Teimosia. É teimoso? Bastante. Ok. Se calhar é uma qualidade. Se pudesse visitar qualquer local no mundo, onde é que iria? Se pudesse, Se pudesse ir a um local qualquer no mundo, onde é que iria? Cantanhede. Não, onde é que, por exemplo, ir ao Egito, a Presidente gostava de ir ao Egito, a doutora Helena, no mundo? No mundo, gostava de ter condições para ocorrer. A sério? Sei O mundo que inteiro? não tenho essas condições, mas gostava de o fazer. Ok. A última coisa que o fez chorar? Epá, eu não sou muito de chorar, Não? mas foi a morte de um amigo já há uma série de anos. Ok. Se pudesse voltar no tempo, o que mudaria? Não mudaria nada, fazia era de forma diferente. Ok. Comida favorita? A comida favorita é muita, mas um bom cozido à portuguesa. Também é o meu. Isso é um problema para a vida. Comida que não gosta? Tomate? Não gosta de tomate? Não. Tomate é muito bom. Sim, mas eu percebo. O que é que o senhor costuma perder com frequência? O que é que? Costuma perder com frequência? Chaves? Chaves, carteira, telemóvel, Ok. amor e ódio a estes 3 objetos. Uma frase que lhe diz muito. Uma Uma frase que lhe diz muito. frase que me diz muito é gratidão. Ok. Qual foi a última vez que ficou estressado? Eu lido muito bem com o stress. É? É uma característica que eu tenho, é ligar. Eu trabalho muito em carga Ok. e felizmente que me dou bem com esse tipo de stress. Ok. Alguém lhe deve um pedido de desculpas? Alguém? Lhe deve um pedido de desculpas? Não. Não? Ok. Nada, zero. Al- Há apenas uma pessoa a quem eu devo pedir desculpa, é a mim próprio, porque há algumas coisas que eu faço que tenho a consciência que não estão bem feitas, mas tenho que as fazer. Ok. Eu costumo dizer que Nosso Senhor Jesus Cristo ajuda-me porque sabe que é por causas justas. Ai, que giro. Eu sou uma palavra que o defina. Como lhe disse, persistência e teimosia. Ok, sou persistente. Um livro. Um livro é muito difícil porque eu sou um mau leitor. Começo a ler e canso-me com rapidez. Ok. Tenho uma capacidade muito boa de observação e um bom livro para mim é rigorosamente um livro de desporto. Uma biografia desportiva. Ok. Um filme. O filme, o Charles Bronze ainda continua a ser o meu filme preferido. Ok. Uma meta a cumprir de qualquer forma este ano. Uma meta a cumprir de qualquer forma este ano. A meta está cumprida. Eu, felizmente, que há muito tempo que me levanto, a primeira coisa que faço é os pés mexerem e a partir daí os objetivos para o dia estão completamente traçados e alcançados. Ok. Se não fosse o que é que gostava de ser? Aquilo que sou. Ok. Queria ter alguma coisa que quisesse ter que não teve até hoje? Não, eu tive uma característica, portanto, de ser cameraman, a coisa não deu e pronto, e acabou. Ok. Uma pessoa que gostasse de conhecer pessoalmente pode já ter falecido. Alguém que gostasse de conhecer? Eu conheço muitas pessoas de vários quadrantes, mas de facto houve uma que eu, logicamente, teria a consciência absoluta que nunca teria essa hipótese. Infelizmente já faleceu, foi o Papa. Ok. Pensei que era Sá Carneiro. Sá Carneiro foi uma pessoa que eu já era um rapazinho
quando ouvia falar o meu pai no Sá Carneiro, nunca tive o privilégio de o conhecer, era um miúdo, um rapazito, um rapaz, mas curiosamente já li a sua biografia e revejo muito naquilo que Sá Carneiro, nomeadamente no seu sentido de justiça social. Exatamente, exatamente. Podia ficar horas a? Podia? O que é que podia ficar horas a fazer que não via o tempo a passar? Estar comigo. Ok. Eu não me canso. Ok. Também, se se cansasse era um problema. Daria tudo para? Eu daria tudo para que o mundo fosse melhor do que é. Ok. Um político que admira? Muitos, mas tenho que lhe dizer que admirei muito o Sá Carneiro, que já não está connosco, no meio sim. de nós. Dos políticos atuais, seria uma incorreção da minha parte escolher um, porque não tenho capacidade, estou tão distante da política partidária que cometia aqui alguma inconfidência e, sobretudo, alguma forma de eu não me rever naquilo que podia dizer. Ok. 4 palavras importantes para si. Gratidão, Sim. importantíssima, saber esperar, amizade e companheirismo. Ok. Sr. Casas, obrigado por ter aceito o convite. Eu é que tenho que agradecer. Eu espero que um dia tenha tempo para virmos aqui e estarmos um bocadinho mais. Não tem problema Porque nenhum, certamente que sim. É um prazer imenso tê-lo aqui e muito obrigado. Foi um privilégio grande também